Obrigado, senadora. Gostaria de cumprimentá-la, agradecer o convite ao Sindicato de Jornalistas do Distrito Federal, na figura da senhora cumprimentar os colegas de mesa e na figura dos apresentadores, Kátia Sartori e Luciano Seixas, cumprimentar os demais presentes, que são as duas pessoas que, no dia a dia, fazem com que a Voz do Brasil, junto com uma enorme equipe que não se resume só à equipe que faz a parte do Executivo, mas também a parte dos outros poderes, faz com que esse programa possa ser uma referência informativa para o país. Fazer uma pequena digressão histórica, acho que a comunicação pública e estatal, essas duas formas de comunicação, sempre estiveram relegadas no país a uma condição de complementaridade marginal, ou seja, sempre estiveram em segundo plano, receberam menos recursos, receberam menos espaço. E aí existe um marco, inclusive, para ressignificar essa história colocada pelo representante da ABERT. De fato, a Voz do Brasil nasce com uma função de propaganda, mas, como já colocado pelo secretário de imprensa da Presidência da República, essa função e esse caráter se transformam ao longo do tempo. Até porque, se a gente for falar sobre comunicação pública, a gente teve um momento em que a comunicação pública e a comunicação estatal serviram, inclusive, a regimes de exceção, a estados ditatoriais. Isso a gente não pode esquecer, até porque o Estado é dinâmico como um todo. No entanto, a partir de 1988, a gente tem um marco com a aprovação da Constituição brasileira e com a inserção no artigo 223 de um aposto fundamental, que é a complementaridade dos sistemas público, privado e estatal. A nossa Constituição fala isso. Isso não é uma posição de movimento social, não é um decreto. É a nossa principal lei. E se essa principal lei aponta para uma complementaridade dos sistemas público, privado e estatal, nós precisamos nos perguntar, essa complementaridade está sendo construída? Está sendo construída da forma mais adequada? Ela é equilibrada? Ela é de fato complementar? Porque a partir do momento em que a Constituição coloca essa grande diretriz e essa grande norma, é importante que isso se concretize, para que a gente não tenha, como a gente tem em outros pontos da Constituição, artigos que até hoje não produziram efeito na prática, como, por exemplo, o fomento à produção regional independente, como, por exemplo, no artigo 220, a proibição das práticas de monopólio e oligopólio. Nós temos uma Constituição com belas diretrizes para a área das comunicações, mas com uma implantação muito frágil. E esse artigo 223 é um exemplo disso, porque apenas 20 anos depois da aprovação da Constituição é que a primeira lei que faz referência ao artigo 223 foi aprovada nessa casa. A Lei 11.652, que cria a EBC. Eu estava aqui na noite em que essa lei foi aprovada, ajudei a conversar com cada um dos senadores para convencer sobre a importância dessa lei, sobre a importância da criação da EBC, sobre a importância da criação de uma estrutura de comunicação pública e que, em razão do que a lei determina, passou a servir também ao Poder Executivo, fazendo uso da comunicação estatal e produzindo essa comunicação estatal para que ela possa ser difundida não apenas na Voz do Brasil, mas em outros produtos, como é o caso do programa Café com a Presidenta. E aí queria dialogar aqui com uma pergunta do representante da ABERT. De 1930 para cá, é necessário ainda haver um programa obrigatório nesse horário? Porque foi deixado claro que somos a favor da Voz do Brasil. O que se debate aqui é a flexibilização e, mais especificamente, o projeto de lei que torna a Voz do Brasil patrimônio imaterial. E aí eu queria reafirmar, sim, é necessário, porque o aparecimento dessas formas de comunicação dos poderes constituídos ainda se dá fundamentalmente em plataformas que excluem a grande maioria da população. A NBR, que é o canal do governo federal, não existe em sinal aberto. Não existe. A TV Câmara e a TV Senado estão começando a expandir a sua rede no sinal aberto, ainda restritas às capitais. O mesmo para a TV Justiça. Então, hoje, sim, nós podemos dizer que há um aparato dos poderes constituídos para fazer a sua própria comunicação.
Mas nós não podemos dizer que esse aparato chega aos brasileiros. E a pesquisa trazida pelo representante da Secretaria de Imprensa ela é muito clara. A grande demanda pela Voz do Brasil vem das pessoas que estão no campo, que estão no interior, que têm renda menor, que são pessoas que não possuem um serviço de TV a cabo, que não possuem a alternativa da internet. Então, essa obrigação chega a todos os brasileiros? Chega. Mas ela cumpre fundamentalmente um papel de atender a esses brasileiros que não têm essas outras alternativas. E isso não é uma inovação. A Voz do Brasil não é uma excrescência normativa no modelo brasileiro. A gente já teve, na década de 70, uma portaria que obrigava a transmissão de programas educativos. Por quê? Porque foi considerado que era fundamental para a população nos meios comerciais. A TVE, que depois veio a ser a EBC, nasceu como Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa, produzindo programas que eram transmitidos nas emissoras comerciais. A gente tem a propaganda partidária, o horário eleitoral gratuito. Todas essas são modalidades de conteúdos que são considerados necessários à população e que, portanto, não devem ser restritos a uma ou outra emissora, mas devem ser garantidos por todas as emissoras. Então, a primeira pergunta que se faz é: esse condensado de informações dos poderes da República é fundamental? É fundamental, e não houve divergência sobre isso. Então, o debate que tem que se fazer é: o que deve ser assegurado para que esse conteúdo cumpra a sua função? Em primeiro lugar, sim, assegurar o seu caráter obrigatório, mantê-lo nas emissoras comerciais. Porque é aí que ele chega e ganha o interior do país. É aí que ele faz e cumpre a função que ele tem para o conjunto da população. E aí é por isso que ele deve, sim, ser colocado, assumido, afirmado e decretado como patrimônio material do país. Porque ele cumpre essa função de criar e dar uma parte da nossa identidade nacional e atender a uma demanda, ao direito à informação das pessoas. Um segundo ponto, nós temos que nos perguntar se o Estado é um ator legítimo para produzir comunicação e para fazer com que essa comunicação chegue à população. Na minha opinião, é um ator legítimo. A comunicação não se resume ao jornalismo e não se resume aos meios comerciais. E esses poderes são fundamentais porque grande parte desses poderes foi eleita pela população. A população precisa saber o que esses poderes fazem, inclusive para que ela possa se pronunciar nas próximas eleições. E aí a gente sabe que a cobertura feita pelos meios privados é insuficiente para isso. Ela é editorializada, porque cada veículo tem a sua linha editorial. Isso significa que nós devemos defender os meios estatais como propaganda? Não, muito pelo contrário. A definição que se deve perseguir é que o meio estatal é aquele onde a instituição estatal é a pauta. Ela é a pauta. Não é a assessoria de imprensa da Dilma, nem do Henrique Eduardo Alves, nem do Renan Calheiros. É o conteúdo onde o Poder Executivo é a pauta, o Senado é a pauta, a Câmara é a pauta, o STF é a pauta e todos os outros poderes que têm as suas informações veiculadas por ali. Então, sim, é fundamental que a população conheça aquilo que os seus representantes estão fazendo. E aí não pode conhecer pela metade. Não pode relegar isso a um canal da TV a cabo, porque daí não vai chegar ao conjunto da população. E aí entramos em um outro debate fundamental, que foi o debate pautado pelo representante da ABERT. Se não somos contra a Hora do Brasil, se não somos contra a Voz do Brasil, se não somos contra que ela continue no seu caráter obrigatório nesse formato, a questão central é o horário. E aí está claro, e é colocado muito abertamente pela ABERT, que a grande questão é que o horário das 19 às 20 horas é um dos horários nobres do rádio. E que, portanto, a veiculação da Hora do Brasil traria prejuízos econômicos. Ora, se é a veiculação de um dos horários nobres do rádio, mais uma razão para que a Voz do Brasil continue nesse horário. E aí, reforço um argumento colocado pelo representante do FNDC. Se hoje o principal papel da Voz do Brasil é chegar ao campo, é chegar à floresta, é chegar ao interior,
Nós estamos falando de regiões do Brasil que funcionam numa lógica de horário específica e própria. Jogar a Voz do Brasil para as 10 horas é, em muitos desses lugares, inviabilizar a fruição, porque essa não é a... 10 horas tem muita gente que já está dormindo, porque vai acordar às 4 da manhã, às 5 da manhã no campo. Então, essa questão de horário não é uma questão menor. Ela é uma questão diretamente relacionada à necessidade de garantir que a Voz do Brasil cumpra o seu papel. E aí termino a minha fala, até para que a gente possa dar tempo para os outros oradores, afirmando a necessidade de cumprir esse papel, afirmando a necessidade de que se garantam as condições, porque eu tenho certeza que, até por conhecer vários desses profissionais, os programas que compõem a Voz do Brasil são programas feitos com muita dedicação e com muito compromisso com a necessidade e com o direito de informar o cidadão. E acho que isso precisa continuar. Porque, como disse aqui o representante da ABERT, se o horário das 19 às 20 horas é um horário nobre, ele tendencialmente será ocupado pelo conteúdo que consegue atrair audiência para vender anúncios publicitários. E se foi dito pelo representante da ABERT que a Voz do Brasil não traz audiência, ela não será transmitida das 19 às 20 horas. Não será transmitida. Então, ela vai ser transmitida das 21 às 22 horas. E aí nós vamos perder quem fundamentalmente tem que ser atendido pela Voz do Brasil. Essa é uma construção histórica que foi ressignificada, que não é mais uma propaganda de um regime de exceção. Ela é um instrumento essencial para garantir os direitos dos brasileiros a uma informação que diz respeito ao funcionamento da democracia e, portanto, não pode ser descaracterizada. Muito obrigado.